Fala um pouco sobre a importância da sua família e quais foram as pessoas que mais estiveram do seu lado nesse momento difícil que você passou na doença. Uma coisa que mais me machuca em relação à doença é lembrar de quanto isso afetou a minha família. E não só a minha família, digo pai, mãe, irmãos, a minha família, todo mundo que eu tinha contato, eu via que eu acabava machucando. Então, madrinha, padrinho, tio, tia, todo mundo sofreu muito com isso. E era difícil para mim ter que sofrer com a doença e ainda ter que sofrer sabendo que eu estava machucando a minha mãe, o meu pai, ver os meus irmãos chorando, ver que o meu irmão não aguentava ficar no quarto do hospital e me ver daquele jeito, que estavam brigando, culpavam muito a minha mãe, principalmente, porque às vezes as pessoas ficavam com raiva, não sabiam o que fazer e acabavam, né, culpando a minha mãe. Então ela se sentia muito mal com isso e era um sofrimento diário, assim. Meus irmãos chegavam da escola, me viam daquela situação. O meu pai, sempre que entrava no quarto, ficava comigo e eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca, nunca tinha visto meu pai chorar. E a primeira vez que eu vi ele chorar assim na minha frente, e eu tava fria, sem ter energia pra ter sentimento nenhum, e ele tava chorando na minha frente, tipo, me pedindo, por favor, o que estava acontecendo, cadê a filha dele, cadê a filha dele? Quando ele tinha que ir para algum evento, para uma corrida, que eu sempre ia com ele e eu não podia ir, porque eu tinha que ficar deitada, eu via o quanto não tinha mais significado para ele. Então, isso também foi uma das minhas motivações para começar, né, para sair daquele hospital, foi acabar com esse sofrimento da minha família. Até porque quando o Alan falou que a gente aprende com a dor, então minha mãe disse para mim, filha, você vai continuar sofrendo ou você vai escolher dar um fim nisso? Porque só depende de você. Isso tem que acabar alguma hora. E você precisa ser forte. E ela me contava todas as histórias que ela passava, tudo que ela teve que superar para conquistar tudo que ela tem hoje. E eu pensava, eu não vai ser eu que vou estragar a vida da minha mãe, a vida da minha família. Isso não é mais só sobre mim. Então foi o que me deu o alavanco, né, para começar a melhorar e ir atrás da cura. Eu fico, não sei você, Alan, mas eu fico pensando nos nossos filhos também, né? Sim. É, para vocês que são pais, né? Nossa, Pega muito. não é fácil. Assim, igual você, né, falou, imagina o tanto de julgamento. Hoje mesmo, a gente com um filho pequeno, que tá ok, tá comendo tal, tem alguém julgando, ah, mas teu filho come isso, come aquilo. Mas não sabe o que acontece, né? Imagina como foi Porque difícil. eu imagino meu pai assim, ele tinha uma filha feliz, uma menina, uma criança enérgica que gostava de brincar, que gostava de ir na piscina, brincar com os irmãos, fazia de tudo, brincava, pulava, ia nas corridas, jogava vôlei o dia todo, jogava bola, sempre estava fazendo alguma coisa, cozinhando. E de um dia para o outro ela estava deitada numa cama, muito magra, com só os ossos aparecendo, cinza, sem nenhuma cor, e olhando para o teto sem vida, como se tivesse morta. Então eu ficava imaginando como isso era para meu pai. E eu via na expressão facial dele toda aquela dor que ele sentia. Às vezes, assim, até eu vejo a gente vê às vezes coisas que estão acontecendo errado, que estão fugindo do nosso controle. Mas assim, até quando, a que ponto você realmente vai ver que isso fugiu do controle, que você precisa de uma ajuda, né? Acredito que não seja nada fácil. E não é fácil para um pai também pedir ajuda, né? Porque ele se sente incapacitado. E o pessoal gosta, julga, né? É, tem várias questões, né? Hoje tem, igual a gente falou, tem muita gente apontando, mas assim, até que ponto você não acha que a pessoa vai se ajudar, vai, né? Assim, será que realmente é tudo isso? Eu imagino que são vários questionamentos que É que passam. para muito tipo de situações, doença ou qualquer outra coisa, quem tá de fora, quem nunca passou por aquilo, né, nunca vai saber. É que nem, por exemplo, você achar que uma pessoa que é obesa, perder peso, é fácil. Uma pessoa que nunca foi obesa, uma pessoa que é magra, tem dificuldade de ganhar massa muscular, mas é só comer e treinar. As pessoas não têm noção, entendeu? De quem não passou pelo processo, né? Um cara que, em qualquer coisa a gente pode falar isso, né? Montar tal coisa é fácil. Vou dar um exemplo de outra coisa. Montar uma academia é fácil. É só encher de aparelho lá, colocar alguém na recepção, alguém cuidar da sala, acabou.
É muito fácil olhar, né, a situação do outro sem nunca ter passado por aquilo. Então, assim, as pessoas têm que cuidar o que julgam, o que falam, sem ter conhecimento, né, sem ter passado, sem ter alguém por perto que passou por aquilo. É muito fácil julgar, mas poucas pessoas sentiram a dor da pessoa, né? Então não é tão simples assim.